Tem composto? Não. Tenho Não? começado algumas coisas, mas não tenho composto ultimamente. Me dá uma aflição. Pronto, mais uma cobrança. Ela vai sair daqui e vai pro analista. Por que eu fui levantar esse assunto? Não, é porque parece que quando a gente acaba uma coisa que exigiu muito, assim, da criatividade da gente, parece que esgota um pouco. E ainda tô muito nessa fase de fazer. Executar, né? Fazer turnê pelo Brasil inteiro, que eu tô fazendo e... Então você está executando. Você já está no Turnê. projeto, na produção das brasileiras, na Globo. Você está Em com a turnê. O que mais? Vou lançar um DVD esse ano, que eu ainda vou gravar. Ah! Então tem muita coisa. E esse DVD você está planejando fazer o quê? Com público, com... Com público num Um teatro? Pra lançar esse show manuscrito em DVD, registrar, né, o show, porque foi muito bem recebido, tô viajando pelo país e tá sendo um sucesso, graças a Deus. Muita diferença público de estado para estado? É diferente, É diferente e eu conheço mais ou menos as características de cada região. Por exemplo, me diz uma diferença, assim, Por exemplo, notória. O público do Rio Grande do Sul é super comportadinho. Fica sentado, canta junto, bate palma, mas não fica gritando, não levanta durante o show. Assim, às vezes até levanta no começo, levanta no final, mas fica bem comportado, assim, durante o show. Público, por exemplo, de Minas, é enlouquecido, gente invadiu o palco. É mesmo? Enlouquecido no bom sentido, tá? Mas teve gente que invadiu o palco, esse tipo de coisa, assim. O público do Nordeste é muito caloroso. Eu fui há pouco tempo e dava pra perceber que eles estavam com saudade de mim, assim, sabe? E você, em contrapartida, muda também a sua forma de se apresentar? Eu acho que acaba refletindo um pouquinho, assim, a vibração do público, a personalidade, a identidade de cada público acaba refletindo um pouquinho na nossa performance ali, porque contagia de uma maneira ou de outra. Mas o show eu procuro fazer, né, sempre bastante profissional, assim, eu sou profissional, eu consigo fazer mais ou menos parecido. Descreve pra mim o que é cantar sozinha. Você tendo passado a vida toda cantando com alguém. É diferente, muito diferente. Agora a responsabilidade dobra. No palco eu contava muito com o meu irmão, assim, porque ele era o cara que ficava mais preocupado com a banda, com como é que tava o som e não sei o quê, o arranjo da música, o fulano errou, sabe? E eu estava mais preocupada sempre só em cantar e lidar com o público e fazer essa interação. E ele me ajudava muito nessa interação. Eu dividia com ele essas tarefas. E agora as atenções, óbvio, né, estão voltadas 100% para mim. Então você tem 100% do amor, 100% da preocupação, do nervosismo. E por isso que uma notinha que você ache que desafinou é só responsabilidade sua e não tem uma ajuda ali do lado. É isso? Exatamente, acaba sendo assim também. E eu, assim, é um desafio, mas eu gosto de desafio, então tá sendo bom. Claro, tenho saudade do meu irmão, mas é uma saudade boa, não tenho nenhuma sensação negativa. Vocês andaram trabalhando juntos agora? Sim. Ele produziu você? Ele produziu, junto com o Lucas, o meu disco, e ele foi o diretor-geral do meu show. Então, Quer dizer, a relação, inclusive, profissionalmente, continuou. E de uma maneira que é interessante para os dois, não é? Os dois evoluíram e ainda assim continuam se tocando, vamos dizer, profissionalmente. Profissionalmente, de uma maneira completamente diferente, mas continua. E isso é muito bom, porque eu adoro trabalhar com ele. Eu admiro muito meu irmão, acho ele muito criativo e competente. Olha aqui, você foi fazer literatura. Letras. Você fez? Fiz. Na verdade, você fez letras. Eu quero saber se você se interessa por literatura a ponto de, por isso, ter ido fazer letras. Foi um dos motivos. Sim, eu sou apaixonada por literatura brasileira, principalmente. O que você está lendo agora? Agora, não tô lendo... Assim, eu tô lendo um livro que... Eu não sei quantos meses que eu tô lendo, eu não consigo acabar porque eu não tô tendo tempo de ler. Mas eu tô lendo, não é nada de literatura brasileira, nada... É uma aventura muito clássica, Robinson Crusoe, que eu nunca tinha lido, eu fiquei curiosa. Peguei no avião, sabe? Quando eles dão aqueles livrinhos no avião. Sim. Tô lendo Robinson Crusoe, bem interessante. E
Mas é um livro que acho que todo mundo tem que ter lido já, pelo menos na infância, assim, né? E aí, mas o que eu gosto mais, assim, é Clarice Lispector, Fernando Pessoa, Guimarães Rosa, essas coisas assim. Você foi, você foi para uma fantástica literatura e poesia bastante, é isso? É, eu gosto bastante de poesia, mas o que eu mais leio é romance mesmo, e prosa. Bom, mas você disse, não foi só pela literatura que eu fui fazer letras. Por que mais? Eu sou apaixonada pela linguagem em geral, assim, pelas línguas. Eu fiquei até em dúvida entre fazer linguística e letras. É que linguística ia puxar para uma parada mais técnica é uma outra área, né? Até psicológica um pouco, que também me agrada porque eu já quis ser psicóloga. Mas a literatura foi que me chamou. Eu gosto de estudar gramática. Tudo que ninguém gostava, regrinha de português, que ninguém gostava de aprender, eu sempre gostei, sempre tirei notas super boas. Você é bem esquisita, hein? Eu sou bem esquisita. Bom, você seria uma literata? Talvez. Eu tenho, assim, um sonho de escrever um livro. Sobre ficção ou... Ficção. Não é... Para alguém que nunca se expõe, ou quase nunca se expõe, eu acho que não seriam memórias. Não. Uma professora minha, uma vez eu fiz um trabalho em que eu escrevi a história de várias pessoas da minha família, 8 pessoas da minha família. E cada história eu escrevi de uma maneira. Uma foi um relato, uma narração, o outro foi uma conversa transcrita ao telefone, o outro foi uma poesia, um poema, né? Vários gêneros, assim, passei por vários gêneros. E ficou um trabalho grande, bem completo, bonito e tal, e tirei 10. E a professora me elogiou muito, a professora de leitura e produção de texto, e disse que eu tinha que escrever alguma coisa, que ela poderia me orientar, me ajudar, que ela achava que eu tinha que escrever a minha história. Mas aí eu já pensei, no futuro eu posso escrever uma história. A minha, talvez não, porque, a não ser que eu esteja bem já mais velhinha e... Mas eu acho que todo escritor acaba autorreferente. Não necessariamente identificável. Você pode usar a sua vida, que eu imagino que tenha histórias aí fantásticas, e distribuir esses acontecimentos da sua vida de uma tal maneira que você não precisa necessariamente identificar. Eu faço isso nas minhas músicas, bastante. O meu disco manuscrito é bem autobiográfico, mas tem muita ficção misturada e não dá para identificar o que é o que. É uma meia bandeira, é isso ou não? Mas os sentimentos, eu digo, que são todos verdadeiros. Assim. Você tem cuidado da voz? Ou você não precisa disso? Tem gente privilegiada que não precisa. Eu não tenho nada contra quem diz assim, não faço nada. Sim, eu não faço quase nada. Eu tenho muita alergia. Como a gente estava conversando aqui agora há pouco, eu tenho muita rinite e ela atrapalha a minha garganta, fica sempre assim, escorrendo um pouquinho aqui atrás na garganta e dá um pouquinho de pigarro e a voz fica às vezes um pouquinho velada. Hoje eu tô sarando de uma gripe que começou, na verdade, com uma rinite, pegou a garganta, ficou inflamada e não sei o quê. Então eu tenho um instrumento um pouco frágil. Qualquer gripezinha que eu tenha resfriado, banal, assim, que em 3 dias eu já melhoro, mas ataca a minha garganta. Então, parece coisa, né? Freud explica. Tem que ser, né? Claro, sim. A sua voz já desceu tons ou não? Desceu pouco. Quando eu comecei, né, eu gravei meu primeiro disco, eu tinha 7 anos. Com 11 eu comecei a mudar de voz, porque mulher também muda de voz. Não é só homem, é que mulher é mais imperceptível a mudança. E aí eu mudei de voz e eu fui gravar o disco e eu tinha tirado os tons das músicas antes, fazia um tempo. Aí quando eu fui gravar, eu não estava dando conta dos agudos. E teve uma música que meu irmão fez a parte dos agudos, porque ele é um ano mais novo, ele não estava mudando ainda de voz, ele tinha 10 anos. E ele fez os agudos para mim porque eu não estava dando conta. Aí a partir dali eu comecei a baixar um pouquinho os tons e hoje em dia eu alcanço os mesmos tons que eu alcançava há 5 anos atrás, porque eu já era adulta, mas então minha voz não mudou, né, de lá para cá. Só que eu gosto mais de cantar em tons mais baixos. Então, hoje eu escolho os meus tons de uma maneira diferente. O que você tem feito pela pele? Nada. Minha pele, inclusive, tá me deixando um pouco na mão, ultimamente. Não acredito. Eu tenho tido um pouquinho de acne, assim, que não era comum. Então, não sei. Eu tô olhando aqui, tô vendo
pêssego aí. Mas aqui, né? Um pouquinho, cravinho, essas coisas assim. Às vezes apareceu uma espinha aqui outro dia que ficou... Parecia que chegava primeiro que eu. Aí eu fui no acho que foi aquela adolescência. Acho que foi aquela adolescência que você não teve lá atrás. Aconteceu que agora. você estava trabalhando loucamente e agora está vindo aí. Pode ser ou não? Então eu cuido assim, só com coisas tópicas mesmo, né? Creminhos, coisinhas, coisas anti-acne. Você faz exercício? Faço. O quê? Eu não gosto de fazer exercício aeróbico, então eu não gosto de esteira, bicicleta, nada disso, corrida e tal. Então eu faço musculação e eu faço boxe para ter um exercício um pouco mais aeróbico. Ela, além de fazer aquelas coisas terríveis, porque ela, sabe, aquelas sacanagens todas, ela luta boxe ainda, pois é isso mesmo? Cuidado comigo. Mas você faz na sua casa? Eu faço em casa. O que você tem? Aquele saco? Eu tenho várias coisas. Eu tenho o saco de pancadas, eu tenho o pushing ball, né, que é a perinha que a gente chama, eu tenho o teto solo. Eu gostei, só de fazer assim eu já vi que você ama. E adoro. O que você... Faz tempo que você faz isso? Há 4 anos. E modela mesmo? Melhorou. Eu tenho um formato de corpo que eu sou aquela que é mais assim, é menorzinha em cima e é quadril mais larguinho, né? Bem-vindo ao clube. Então, a maioria das mulheres, as mulheres, acho, ainda a maioria. A maioria. Então, eu tinha que desenvolver mais essa parte superior. E o boxe me ajudou bastante, porque na musculação era mais difícil conseguir isso. E ele trabalha bem o ombro, as costas aqui e tal. E associando as duas coisas, eu acho que deu um resultado legal. Eu me mantenho magrinha, né? Eu sou magra porque também é genética, mas eu gosto de me manter com esse corpo sem ganhar muito músculo e tal. Magrinha, mas tô com uma definiçãozinha que já me deixou mais satisfeita. Quais são os apelidos que te deram? Não muitos. Você tem quanto de altura? 1,58. Você com 1,58 deve ter tido vários apelidos. Então, na escola, quando eu era criança, eu não era uma das últimas, assim, das menorzinhas. É que chegou uma fase em que elas cresceram e eu fiquei, sabe? Então, até uns 12 anos, eu era bem na média, assim. Depois eu fui ficando uma das mais baixas, né? Então, na fase de criança, eu não tive muito apelido, que é a fase em que a gente mais ganha apelido, né? Não, eu só, dentro da minha família, assim, eu era chamada de Sandoca Paçoca. Não existe mais esse apelido, não precisam me chamar de Sandoca Paçoca, tá? San, porque é muito difícil falar Sandy, então me chamam de San. Te chama como? A gente tem um apelidinho carinhoso, mas Você não vai contar? Eu não vou contar. Você vai me contar nada de diferente, de estranho, de segredo aqui? Não, fora da câmera eu te conto, aqui não, porque a gente procura preservar isso. Mas eu posso te dizer que a cada momento a gente muda. A gente passa um tempo chamando de um apelido, aí passa um... Então conta esse, vocês vão mudar daqui a pouco mesmo? Não, esse tá durando bastante. Eu vou deixar então conta um anterior. Um anterior, eu chamava ele de Guri. E ele? E ele me chamou já de... guriazinha também e... Coia, né? Coia? Coia. O que será que quer dizer? Coiação. Não precisam me chamar de coiação. Ele me chamou de Pim uma época também. De Pim? Pim, de princesa. Pim. Mas isso é do passado, tá? Hoje em dia não é mais, então vocês não estão atualizados. Ô, Sandy, você já teve aquela fase de pensar assim, entenda o que eu vou dizer, porque é comuníssimo. Não sou dessa família. Será que fui adotada? Se eu não fosse dessa família, eu seria o quê? Você já chegou a pensar nisso? Não? Eu já cheguei a pensar, se eu não tivesse nascido nessa família, como eu seria? Como teria sido moldada, entre aspas, a minha personalidade? Porque não é bem assim, né? Não é que a nossa personalidade é moldada, mas a criação ajuda também na maneira como a gente age na vida, como a gente vai definindo a nossa personalidade. Mas eu nunca me senti um peixe fora d'água dentro da minha família. Mas eu acho como que você acha que seria, de que forma, se não fosse... Você seria cantora? Seria. De qualquer maneira? Assim, né? Se eu tivesse a genética de... Porque eu acho que vem muito da genética, essa coisa de talento e tal. Musical, eu acredito muito que venha da genética. Porque quando eu tinha 3 anos, eu já cantava afinadinho, já tinha noção de música, que não é
todo mundo que tem, assim. Mas se você fosse... E como seria seu temperamento? Então, meu temperamento, talvez eu seria um pouco mais... Como eu tenho pavio curto, eu sou irritadiça, eu me irrito muito fácil com as coisas. Eu sou direta, eu falo o que eu penso, eu sou autêntica. Mas eu tenho um certo filtro, porque eu fui educada. Eu fui bem educada, assim, modéstia à parte, eu fui bem educada pela minha mãe e pelo meu pai. Eu acho que eu seria um pouco mal educada. Mal educado, imagine, com essa carinha, essa princesa.